Hoje eu vou fugir um pouquinho do roteiro e dos temas que a gente costuma tratar aqui no podcast e até falando de uma maneira um pouquinho mais livre, mais um bate-papo, eu vou contar como está sendo a nossa quarentena aqui na Alemanha. Meu nome é Edson Amorina Júnior e este é o podcast do blog Ligado em Viagem. Uma característica de se trabalhar com blog é que você precisa, de uma maneira ou de outra, estar bastante presente em praticamente todas as redes sociais, né? Twitter, Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube. Você, de alguma maneira, tem que entender como ela funciona, qual tipo de uso para que ela serve e verificar se ela se adequa à necessidade do seu blog. Dessa maneira, a gente acaba vendo notícias com muita frequência, praticamente o dia todo. E como eu trabalho com blog de viagem, é bem comum eu ficar também acompanhando o que está acontecendo em outros países. E desta maneira, as notícias de que estavam surgindo casos de uma nova doença, um novo tipo de gripe lá na China, acabou caindo no meu radar muito cedo. E eu acabei acompanhando esses casos e vendo que o problema estava aumentando de uma maneira bem perceptível. Então, desde o início, eu já estava levando a sério o problema do coronavírus na China e como o país estava tratando a situação. Mas mesmo assim, eu não imaginava que ele chegaria aqui na Alemanha e outros países da Europa, ou mesmo na América como um todo, seja a América do Norte, nos Estados Unidos, ou mesmo no Brasil lá no Sul, com essa tamanha intensidade. Aqui, praticamente de um dia para o outro, as aulas foram canceladas, as lojas fechadas, clubes, né, natação ou outro tipo de esporte também foram fechados, aulas de músicas, até mesmo parques e parquinhos, né, de diversão, eles foram lacrados. Foi bem engraçado no segundo ou terceiro dia que a Olivia estava aqui em casa, já de quarentena, porque não estavam mais acontecendo aulas, eu pensei, vamos aliviar um pouquinho, né, a pressão dela ficar em casa, eu vou levar ela lá no parque, onde tem, né, o escorregador, o balanço, esse tipo de coisa, e a gente chegou lá e não podia entrar. O parquinho, ele estava lacrado com aquelas fitas, parecendo fita de crime policial, sabe? E a Olivinha não pôde ir brincar. Então, de um dia para o outro, a nossa vida foi limitada de uma maneira bem radical. E isso foi uma coisa que a gente não imaginava, né, que ia acontecer dessa maneira. E é interessante, né, porque, como eu comentei, eu já estava acompanhando as notícias, mas a partir de então, você acaba acompanhando com muito mais frequência, né? Você acaba entrando numa espiral de acúmulo de informação que não faz muito bem para a cabeça. Mas mesmo você sabendo que isso, né, é de alguma maneira prejudicial, é muito complicado você resistir à tentação e à necessidade de acordar logo cedo e saber o que aconteceu, o que está acontecendo, se houve alguma mudança, se alguma outra decisão está sendo tomada. E até mesmo pessoalmente, assim, é interessante porque a gente fica muito mais atento a alguns sintomas, né? Por exemplo, a quarentena, ela coincidiu com o início da primavera aqui na Europa, né? Aqui no hemisfério norte. E com a primavera você acaba tendo um aumento considerável de pólen e com pólen alergias, que é o caso da Viviane. Então a Viviane, ela está numa fase em que o nariz dela está irritado,
o olho, ela tem alguns problemas, né? Acaba tossindo e isso acaba até assustando as pessoas que ficam próximas dela. E eu mesmo teve um dia desses que eu peguei uma gripe, né? Na verdade, um resfriado bem pesado. E tudo isso faz com que a gente fique até um pouco paranoico, né? Então, qualquer tosse, qualquer dor de garganta, qualquer incômodo que você sente no peito, você já está com um termômetro na mão e medindo a febre constantemente. E eu não sei quando isso vai passar. E isso é algo que acaba deixando a gente bastante preocupado. Mas falando agora de nossa rotina, a Viviane, ela tem ido trabalhar normalmente. Não normalmente porque a empresa ela decidiu que as pessoas que estão mais dentro do grupo de risco, né, do coronavírus, como as pessoas mais idosas ou que tenham algum outro problema mais grave de saúde, elas estão fazendo o home office. E assim, com a redução, né, de funcionários indo para o escritório, eles conseguiram separar as pessoas em diferentes salas isoladamente, né? Então a Viviane ela vai de bicicleta e fica numa sala sozinha. E assim a Viviane acaba reduzindo bastante o contato com outras pessoas e o risco de uma possível infecção. É praticamente fazer um home office, mas no escritório, né? E para ela isso até é um pouco mais saudável, né? Porque ela acaba não ficando tanto presa em casa e mantém a rotina e acaba dando uma arejada, acaba conseguindo ir trabalhar. Já a Olivia, ela, como eu comentei no começo, ela teve todas as suas aulas e outras atividades extracurriculares canceladas. Então ela está aqui em casa com a gente e a gente está fazendo algumas lições que são enviadas por correio pela professora. E aqui entra até um caos engraçado, né? Porque a gente está aqui acompanhando, né, as lives no Instagram ou mesmo vídeos publicados dos pais com os seus filhos fazendo o tal do homeschooling por computador, em videoconferência, aulas em apps, em softwares, e aqui na Alemanha os professores enviam as lições por correio. Eu não consigo entender essa paixão que o alemão tem pelo post, de enviar uma carta ou tudo se necessário estar em papel escrito e com um selo. Mas é o progresso alemão na seu maior exemplo. Mas assim, agora entrando de uma maneira um pouco mais íntima, né, analisando de uma forma mais pessoal, a gente acaba ficando muito triste, né, mais triste que o normal, muito mais preocupado com o que está acontecendo, até pela maneira de como o Brasil está enfrentando essa crise, né? Como você está tendo conflitos entre políticos e outras autoridades que deveriam estar unidas para resolver o problema, e o que você está vendo é um uso marqueteiro e até mesmo uma necessidade de ser o centro da atenção, por mais que não tenha muito a oferecer, né? Então isso acaba preocupando bastante a gente, até porque por mais que a gente more aqui na Alemanha, que como a gente está vendo pelas notícias, está sendo um dos lugares que está melhor tratando, né? Está melhor enfrentando essa pandemia, nossa família está no Brasil, né? E nossos pais e irmãos. Então isso acaba deixando a gente bastante preocupado. E eu fico imaginando que para quem já tenha algum tipo de problema de saúde mental, como ansiedade e depressão, essa seja uma época bem perigosa, né? Com uma necessidade de atenção muito maior. Então aqui até vale um aviso, uma recomendação de que se você tem algum amigo, se você tem algum familiar que esteja nesse grupo, aumente também a sua atenção a ele, né? De alguma maneira, fique atento aos sinais que alguma coisa ruim ou algo pior possa estar ali surgindo.
Porque, no geral, o que nos resta é paciência, né? É não querer tomar decisões sem que todas as informações estejam dadas. Porque toda hora a data final da quarentena ela tem alterado, grupos de risco também estão sendo revistos, métodos de tratamento ainda estão sendo definidos. Então é bem importante que a gente filtre as informações que estão chegando, né? A gente filtre orientações, opiniões e notícias, até para acompanhar realmente quem está levando esse problema a sério. Porque se você dá atenção a quem está fazendo pouco caso ou usando a pandemia em causa própria, fazendo política, a gente pode ir para um caminho bem complicado. E nesses casos vale bastante a pena a gente realmente parar de acompanhar, até mesmo se for uma autoridade máxima de determinado país levando esses desvios de informações para a gente, né? Porque isso realmente pode fazer bastante mal. E eu tenho feito isso. Assim, eu ainda estou acompanhando bastante a timeline aí do Twitter, do Facebook. Vejo alguns trechos, né, de informações e de jornais e de notícias publicadas aí nos portais da internet, mas eu tento filtrar o que é realmente válido pra gente no dia a dia e o que é desinformação. E o recado final, assim, que eu quero passar é: se cuide. Fique em casa se isso for possível. Cuide dos seus amigos, familiares, e que no final todos passem essa crise, esses tempos difíceis, ainda com muita saúde. O episódio de hoje ele acabou servindo muito mais para eu desabafar um pouco e falar de uma maneira um pouco mais pessoal com vocês, né? Mas vale reforçar que no nosso blog, o Ligado em Viagem, no endereço www.ligadoemviagem.com.br, tem alguns posts específicos sobre o coronavírus e também algumas dicas de como se prevenir e de como a Alemanha está tratando essa crise. E valem os recados de sempre, né? Que é para continuar a ouvir os nossos episódios, para acompanhar o nosso podcast. Assine o Ligado em Viagem no seu agregador de podcast preferido do iPhone ou Android. E nós também estamos disponíveis no Spotify, Deezer, SoundCloud e até no YouTube. E compartilhe o nosso podcast com seus amigos. E isso irá ajudar bastante a gente a continuar contando nossas histórias e dicas de viagem. E também não deixe de conferir e comentar em nossas redes sociais. Nós somos Ligado em Viagem no Instagram, Facebook, Twitter e no Pinterest. Mas se você quiser falar diretamente com a gente, você pode enviar um e-mail para o podcast @ligadoemviagem.com.br. Eu sempre termino desejando boas viagens, mas eu acho que na atual situação é mais fique em casa. Até a próxima e tchau! Ladies and gentlemen, we hope that you have enjoyed your flight and that we shall have the pleasure of looking after you again.